Deus, glorificado é teu santo nome, Pai. Eu saúdo todos que acessarem esse vídeo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Reflexões bíblicas. Reflexões bíblicas. A Bíblia é uma só, então não pode ser bíblicas no plural, mas sim bíblica. As reflexões são várias, mas a Bíblia é uma só. Então, reflexões bíblicas. Continuação da reflexão bíblica do livro de Jó, capítulo 16. E respondeu Jó e disse: Tenho ouvido muitas coisas como estas, como vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim estas palavras de vento? Ou que te irrita para assim responderes? Falarias eu também como vós falais? E se vossa alma estivesse em lugar da minha alma? Ou amontoaria palavras contra vós, ou menearia contra vós a minha cabeça? Antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Se eu falar, a minha dor não cessa, e calando-me, qual é o meu alívio? Na verdade, agora me molestou tu. Tu assolaste a minha companhia. Testemunha disto é que já me fizeste enrugado a minha magreza. Já se levanta contra mim, e no meu rosto testifica contra mim. Na sua ira me despedaçou. E ele me perseguiu, rangeu seus dentes contra mim. Aguça o meu adversário os seus olhos contra mim. Abrem a sua boca contra mim. Com desprezo me feriram, nos queixos. Com desprezo me feriram nos queixos, e contra mim se ajuntaram todos. Entrega-me, Deus, ao perverso, e nas mãos dos ímpios me faz cair. Veja, meus irmãos, que Jó está tendo como ímpio os próprios amigos, exatamente por causa das palavras sem pensar, das palavras que eles proferem contra ele. E vocês podem observar, meus irmãos, que ele fala no versículo 4, falaria eu também, como vós falais, e a vossa alma estivesse em lugar da minha, ou amontoaria palavras contra vós, e manearia contra vós a minha cabeça. Antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios brandaria a vossa dor. Ele sentiu a necessidade, meus irmãos, de um consolo, de um conforto. E com amor, com carinho, mostrou para os amigos o que realmente eles deveriam estar fazendo com ele. Vejam que é exatamente o que eu falei para vós. Na verdade, ele esperava que ele os consolasse, mas eles os acusavam. E mesmo diante do sofrimento, ele teve sobriedade para exigir dos amigos o consolo que ele esperava deles.
Antes, versículo 5, antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Tendo consciência que diante de um consolo, ele se sentiria confortado. Mas ao invés disso, os amigos que havia se omitido durante 7 dias e 7 noites, não de propósito, não porque eram relaxados com a palavra de Deus, mas porque ficaram espantados, não estavam preparados para ouvir, para ver tanto sofrimento. Isso é uma lição grandiosa para mim e para você nesses tempos finais, porque muito sofrimento nós vamos ver, vamos nos deparar, e precisamos estar preparados para não nos espantarmos. E mesmo que o espanto venha no nosso coração, na nossa alma, precisamos estar preparados para nos manter sóbrios, firmes, para consolar aquele que de nós precisar o concurso da nossa caridade e do nosso amor. Versículo 6. Se eu falar, a minha dor não cessa, e calando-me, qual é o meu alívio? Na verdade, agora me molestou, tu assolaste a minha companhia. Testemunho disto é que me fizeste enrugado a minha magreza, já se levanta contra mim o meu rosto, testifica contra mim. Na sua ira me despedaçou, e ele me perseguiu, rangeu os seus dentes contra mim, aguça o meu adversário os seus olhos contra mim. Veja que ele tinha consciência que o inimigo o tentava e usava seus amigos para o tentar. Versículo 10. Abrem a sua boca contra mim, com desprezo me feriram nos queixos, e contra mim me ajuntam todos. Entrega-me, Deus, ao perverso, e na mão dos ímpios me faz cair. Tendo consciência que o perverso é o inimigo que o tentava. Mas os ímpios agora são os seus próprios amigos. Tendo conhecimento da palavra de Deus, o faz cair cada vez mais. Vamos ascender para a vida eterna. Mas nós, como seres humanos, não seremos perfeitos como Deus, e por isso estaremos sempre crescendo. É necessário que aprendamos agora sermos coesos, termos consciência de que as provações, os desafios haverão de acontecer. E precisamos estar preparados para quando nos dirigirmos a alguém que precisa do nosso amor, da nossa compreensão, da nossa oração, sermos prudentes, sermos firmes com as palavras de amor, de caridade, de carinho. Versículo 11. Entrega-me, Deus, ao perverso, na mão dos ímpios me faz cair. 12. Do capítulo 16. Descansado estava eu, porém ele me quebrantou, e pegou-me pelo pescoço e me despedaçou, também me pôs por seu alvo. Cercam-me os seus flecheiros, atravessa-me os rins, e não me poupa, o meu fel derrama pela terra. Quebranta-me com quebranto sobre quebranto, arremete-me contra mim como um valente. Cozi sobre a minha pele e saco, e revolvi a minha pele e o saco, e revolvi a minha cabeça no pó. O meu rosto todo está descorado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Apesar de não haver violência nas minhas mãos e de ser pura a minha oração, a terra não me cubras o meu sangue, não me haja lugar para o meu clamor. Eis que também agora está a minha testemunha no céu e o meu fiador nas alturas. Os meus amigos são os que zombam de mim, e os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Os amigos preocupados com o amigo. Mas quando viram a condição de Jó, se espantaram. 7 dias e 7 noites sem fazer nada. Sem orar, sem clamar, sem rogar a Deus pela vida dele. E agora, os amigos é o que zomba dele.
Estavam zombando de propósito? Não. Estavam tentando impedir que ele pecasse mais. Mas o maior pecado foi a omissão, irmãos. Essa é a lição aqui. Ao se omitir, abriram brecha para as trevas trabalhar na mente deles. As trevas que habitam dentro de cada um de nós por estarmos no mundo de expiação, no mundo de esquecimento, por sermos primitivos, sermos homens. Então as palavras saíam como zombação. Zombadores, ele tinha os amigos por zombadores. Quantas vezes nós não fomos vistos pelos nossos amigos que sofrem quando fomos consolá-los e não medimos as nossas palavras para com eles e também fomos tidos por zombadores, inconscientemente, por não vigiar, por não estarmos atentos à palavra de Deus, por não estudarmos a Santa Escritura, as santas palavras de Deus. Então, meus irmãos, nós não podemos ser zombadores. Nós não podemos. Porque para ser zombador você não precisa fazer isso de propósito. Basta você não vigiar. Mesmo com boas intenções, se não estivermos atentos à palavra de Deus, vamos ser zombadores, inconscientemente. Porque já deixa bem claro aqui que Deus é a testemunha que está no céu e fiador nas alturas. Mas no versículo 5, 20 do capítulo 16, ele lembra os amigos que eles agora estão se portando como um zombador. E desfazem lágrimas, e os olhos deles se desfazem lágrimas diante de Deus, porque esperando o conforto e consolação dos amigos, além da prova dele, agora os amigos são mais uma prova. Foi quadriplicada a prova. 3 amigos e mais a prova que existia na vida dele. Então, 4 provas estavam passando na vida dele. Veja, irmão, a grandeza de alguém que se preocupa em ser fiel, em ser justo, em ser humilde, em andar na presença de Deus. Mesmo diante de tanta tribulação, teve olhos e ouvidos de ouvir e olhos de ver. E discernimento espiritual para entender o que estava acontecendo com os amigos. E usou palavras sábias para os alertar do perigo que eles incorriam diante daquela atitude. Versículo 21. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o filho do homem pelo seu amigo. Ele não está pedindo que alguém contenda com Deus. Está dizendo, se existisse alguém capaz disso. Não existe. Então, por que alguém que foi fazer a obra de Deus, de repente se achou no direito de julgar, de repreender? Quando a repreensão pertence a Deus, a vingança pertence a Deus. Deus disse isso. Porque Deus não se vinga. A vingança de Deus é a justiça. Quando ele pratica a justiça de Deus, quando nós estamos nos caminhos tortuosos, a justiça de Deus nos fere, porque nos compele a necessidade de voltar para a luz. E quando estamos em trevas, as trevas lutam contra a luz, através do nosso corpo, da nossa alma, dos nossos sentidos, dos nossos desejos. E é aí onde há o sofrimento no ser humano. Foi disso que ele estava se referindo a respeito. Se houvesse alguém para contender com Deus. Mas as trevas se acham no direito disso. E usa quem puder para contender com Deus. E aí é onde nos fere. E se nós teimarmos em trevas, a justiça de Deus nos fere. Porque ela nos traz de volta à luz. E quando rejeitamos a luz, nos enfurecemos. Chegamos à loucura. Porque os irmãos aqui estavam se portando como loucos. Já não eram mais amigos, eram provadores, julgadores. Versículo 22. Porque decorrido poucos anos, eu seguirei o caminho por onde não tornarei. A morte, né? Capítulo 17 do livro de Jó. O meu espírito se vai consumindo e os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura.
No versículo 16, Jó acusa seus amigos de falta de compaixão e de falta de misericórdia. Por isso ele diz todo esse texto do capítulo 16 inteiro. Agora no capítulo 17, meu espírito se vai consumindo e os meus dias se vão apagando e só tenho perante mim a sepultura. Versículo 2, porventura não estão os zombadores comigo? Veja, irmãos, o discernimento de alguém que está na presença de Deus, mesmo em sofrimento. Que isso sirva de lição para mim e para você. Ele conseguia ver que os amigos estavam zombando dele. Não de propósito, mas a pretexto, na intenção de o ajudá-lo, o inimigo colocava uma venda nos olhos deles e as suas palavras saíam como zombaria. Estão percebendo, irmãos? E os meus olhos não contemplam as suas amarguras. Vejam que ele via os amigos como zombadores, mas os olhos dele já não conseguiam ver o sofrimento dos amigos por causa da dor do próprio Jó. Só conseguia ver zombação, julgamento, acusação, repreensão. Alguém que precisava de conforto, de alimento espiritual. Alguém que precisava de uma palavra de esperança, de ânimo, mas mesmo diante do sofrimento, ali, passando a sua aprovação, o Espírito de Deus lhe deu discernimento para ver as coisas que faltavam na vida dele, que deveria ser composta, reposta pelos amigos. Versículo 3 do capítulo 17. Promete agora e dá-me um fiador para contigo, que há em que me dê mão. Promete agora e dá-me um fiador para contigo. Quem há que me dê a mão? Porque os seus corações encobriste o entendimento, pelo que não os exaltará. Os que lisonjeandam falam de amigos, também os olhos dos seus filhos desfalecerão. Mas a mim me pôs por um provérbio dos povos, de modo que me tornarei uma abominação para ele. Ele já era, né? Os seus 3 amigos ali, ele já era uma abominação diante da condição física que ele se encontrava. Imagine diante dos povos, das gerações. E ele já se preocupava com isso. Versículo 7 do capítulo 17 do livro de Jó. Pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, já todos os meus membros são como sombra, e os retos pasmarão disto, e o inocente se levantará contra os hipócritas. Veja, irmão, que ele está relatando o sentimento que ele está tendo, que Jó está relatando a sensação que ele está sofrendo, ao invés de ficar murmurando, clamando contra Deus, se levantar contra Deus e contra os amigos. Ele mostra a atitude que os amigos estão tendo contra ele. E agora mostra também a sensação que o corpo dele sente, inclusive os olhos, que se escureceram. De quê? De sombra. Ou seja, estava se tornando em trevas, se tornando um acusador. Ele já sentia isso na alma. A luz lhe permitia refletir sobre essas coisas. Versículo 6. Mas a mim me pôs por um provérbio dos povos, de modo que me tornarei uma abominação para eles. Versículo 7. Pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como sombra. Quer dizer, os olhos se escureceram de mágoa. Mágoa por quem? Pelos amigos, que agora estavam se transformando em inimigos. Versículo 8. Os retos pasmarão disto, e o inocente se levantará contra o hipócrita. E o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Mas na verdade tornai todos vós e vinde cá, porque sábio nenhum acho entre vós. Veja, irmão, sejamos como Jó. Ao invés de se enfurecer contra os amigos, fazia uma reflexão da atitude deles. E os exortava, porque aqui ele não está repreendendo, ele está mostrando que os amigos não têm sabedoria.
já não são vistos como sábios. Porque sábio nenhum acha entre vós. Os meus dias passaram e malograram-se os meus propósitos e a minha inspiração do meu coração. Versículo 12. Trocaram a noite em dia e a luz está perto do fim, por causa das trevas. Se eu olhar a sepultura como a minha casa, se nas trevas estender a minha cama, se a corrupção clamar, tu és meu pai, está falando com Deus, né? E os bichos vos sois minha mãe e minha irmã. E aos bichos, vós sois a minha mãe e a minha irmã. Onde estaria, então, agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até os ferrolhos do Seol, quando justamente no pó teremos descanso. Vislumbrando que depois que passasse aquela prova, irmãos, teria descanso. Isso é um comportamento de um homem justo, de alguém que espera em Deus, mesmo em tribulação, irmãos. Ainda se lembra que no pó terá descanso. Bildade. Capítulo 18. Bildade acusa Jó de presunção e de impaciência. Veja que a cegueira espiritual desses irmãos já estava chegando a tal ponto que eles não conseguiam ver a exortação do amigo que em sofrimento os ensinava uma lição. E ainda se enfurece contra ele, e o próprio amigo Bildade acusa Jó de presunção e de impaciência. Quem deveria ter paciência era eles. Quem deveria não ser presunçoso era eles. Mas ele se encheu de presunção para repreender o amigo, e de impaciência porque não suportava a dor de alguém que nem estava no corpo deles estava no corpo do amigo. Veja que o reflexo da dor do amigo os atingiram muito mais profunda a alma deles do que o próprio Jó, porque o Jó estava com Deus, Jó andava com Deus. Não estou dizendo que os amigos eram de trevas, que os amigos eram perversos, não. Eles andavam com Deus. Eles apenas não vigiaram para encontrar uma situação tão grave que quando saíram de casa só ouviam falar. E quando chegaram lá, mesmo sabendo, ouvido falar, não estavam com o espírito, com a alma preparado para enfrentar aquela situação. Não somos assim hoje, irmãos. Nós vamos para a igreja, congregamos, oramos, damos glória, fazemos campanha. Mas quando chega uma situação grave, como agora que estamos passando, nós nos espantamos. Não se engane, irmãos. Os anjos descerão à terra para proteger os escolhidos que herdarão a terra e arrebatar aqueles que precisarão ser arrebatados, porque já se findou a sua missão aqui na terra. Mas muitos ficarão, que são aqueles que herdarão a terra. E esses que ficarão precisarão estar aptos para enfrentar as provações como Jó foi. E provações que jamais houve nessa terra. Porque será o fim de um ciclo, o fim de uma velha terra para o nascimento de uma nova terra. Já estamos em curso o nascimento dessa nova terra. Por isso você vê muita gente matando os outros, assassinando e depois se suicidando. Outros só se suicidam, outros por sentimentos possessivos assassinam a família toda depois de se suicida. Isso é o colapso espiritual do homem que não anda na presença de Deus, que não é justo, que nunca exercitou amor para com seu próximo. E mesmo nós, irmão, dentro da igreja, nós pensamos que, porque glorificamos a Deus, estamos debruçados na Bíblia dia e noite, fazendo teologia, ensino bíblico, fazendo campanha, ceando todo mês, achamos que estamos na presença de Deus. Será que estamos mesmo? Porque andar na presença de Deus é sofrer com a dor do nosso irmãozinho, o irmãozinho tolo, pés fracos, mãos trêmulas, que está na rua, está perecendo, ou até aqueles que têm suas famílias, que estão vendo seus casamentos se desfazendo, ao invés de nós ir lá, acampar como anjos em volta deles e os confortar e tentar resgatar o casamento dele junto com ele, usando a palavra de Deus, orando por ele, intercedendo na presença de Deus para com aquela vida, nós estamos nos omitindo, nos afastando, entrando num casulo e orando, pensando que estamos salvos.
O homem granjeará o mundo, mas perderá a sua alma. Que adianta granjear o mundo, conquistar o mundo e perder sua alma? Não é só conquistar bens, se preocupar em estar nessa sociedade mundana, possessiva, materialista, arrogante, prepotente, egoísta. Não, irmão. Também quando nós nos omitimos de ajudar quem precisa do concurso do nosso amor, da nossa caridade, da nossa benevolência, da nossa misericórdia, estamos querendo ganhar o mundo, porque queremos ser salvos. Lembra que Deus falou? Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho por amor do mundo. O mundo somos nós, a nossa realidade, a nossa vida, o nosso sentimento. Para Deus esse é o mundo, para nós o mundo é as conquistas materiais. Essa ilusão que os poderosos do mundo criaram na nossa mente para nos dominar, para nos fazer pensar que existe uma escala, né? Como diz um domínio, o pequeno é dominado pelo maior, o maior por outro maior, e existe aquela escala de domínio. Quando Deus criou o homem para ser livre, tanto que nos deu o livre-arbítrio. Nós pecamos, atraímos o mal para nós e Deus permite. Enquanto estamos sofrendo, ele se cala. Por quê? Ele é omisso? Não. Nós escolhemos e ele precisa. Quando nós plantamos o mal na vida alheia, ele precisa respeitar o nosso livre-arbítrio para colhermos. Porque onde há... Como há justiça se Deus não fizer isso? Então, meus irmãos, precisamos entender essas coisas para quando estivermos nessa provação final. Porque o mundo passará por uma prova final. A Bíblia diz que 2/3 da humanidade será consumido. E o terço final passará pelo fogo. Muitos estão lendo o Apocalipse, necessário é. Mas para mim, Deus me deu a missão para revelar essas coisas para que você entenda que no Apocalipse as nossas obras vão falar muito alto, porque são exercício da paciência com aquele que sofre, que não quer mais palavra de Deus. Então aquela hierarquia que estamos acostumados a aprender, a obedecer, está errada. É a hierarquia do homem, o homem possessivo, dominador, conquistador, que quer conquistar o seu próximo, manter poder. Essas são as trevas, o egoísmo da humanidade. E Deus é liberdade, Deus é vida eterna. Lembra que o anjo desceu a Maria, bendita sois tu entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Ele não pegou ônibus, não pagou a nave espacial, ele desceu do infinito até a mulher. Lembra-se que Elias foi separado por uma carruagem de fogo e subiu no redemoinho? Tudo isso é um exemplo. Enoque, que para não ver a morte, Deus o arrebatou. Homens que quando tiveram a oportunidade de sofrer com seu próximo, sofreram. Quando tiveram a oportunidade de se preocupar, se preocuparam. Sentiu a dor do que vivia ao lado dele. O próximo é aquele que vive do nosso volta. A nossa volta não importa as escolhas dele, se ele é mau, se ele é demoníaco. É filho de Deus, é criação de Deus. E um dia Deus o resgatará, porque se o diabo nada fez, se as trevas nada fez e quer nos levar para viver com eles no inferno, agora Deus que nos criou vai permitir que nós nos percamos? Não, irmãos. Vamos lá para os umbrais, para regiões trevosas sofrer. Mas Jesus pegou a chave da mão da morte exatamente para isso. Porque quando terminar o nosso tempo de prova e expiação, de pagamento pelas nossas dívidas, de pagamento pela maldade que plantamos aqui na terra, o anjo descerá com a chave que Jesus resgatou da mão da morte e nos resgatará para nos dar uma oportunidade de crescimento espiritual. Mas só vamos entender isso, irmãos, se amarmos quem anda conosco agora, aquele que está dormindo na calçada, aquele que está desprezado pela humanidade, aquele que está afundado nas drogas. Não é para lá ficar lançando em rosto, a droga não entra no céu. Tudo isso nós já sabemos. O ladrão não entra no céu, entrou um, né? Se arrependeu e entrou. Com Jesus. Então presta atenção, irmão. É para amarmos esse que sofre conosco agora na nossa jornada, né, que está na estrada conosco. É para compreendê-lo, suportar a dor dele junto com ele, sofrer com ele, derramar lágrima com ele. Para quando ele sorrir, irmão, nós estarmos sorrindo juntamente com ele. Esse é o desejo de mim e de você. Não é nós enclausurarmos dentro de 4 paredes de um ministério
e achar que estamos fazendo a vontade de Deus. Não estamos, irmão. Estamos nos afastando do mundo, nos omitindo da nossa obra que Deus confiou em nossas mãos, que é ajudar os pequeninos, os pés fracos e as mãos trêmulas, para não acontecer igual os amigos de Jó. Na hora do sofrimento máximo, da tortura que poucos poderiam compreender, eles deveriam estar compreendidos, porque eles falam aqui dos sábios que ouviu sabedoria, mas só ouviu e guardou para si, como se eu fosse crescer ouvindo aquelas coisas e me afastando dos que andam no mal. Não foi lá para a luta, para a guerra, para a batalha, se sujar na lama, brigar por aquela alma. Brigar não é escarnecê-la, atacá-la no rosto dela, o sofrimento dela, porque ela escolheu aquilo, não. Isso ela vai descobrir por si só, porque é uma alma criada por Deus, e é nela um Espírito de Deus. O Espírito volta para Deus. Lembra que a Bíblia fala? Ou a Bíblia é mentirosa? Se for, vamos descobrir no final. Mas precisamos crer nisso. E se a Bíblia estiver mentirosa, não foi Deus. E nem os seus discípulos, nem os que escreveram. Mas o homem da nossa geração que tem modificado muita coisa da Bíblia. Mas isso não nos dá o direito de desprezar os ensinamentos bíblicos. Antes refletirmos e procurarmos discernimento no Espírito Santo para saber o que é do homem e o que é de Deus. O que aqui Deus criou para nós e o que o homem está pervertendo a Bíblia. Então vamos ter entendimento. E aí vamos estar na presença de Deus, irmãos. E Bildade, que havia acusado Jó de presunção e de impaciência, diz no capítulo 18: Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos. Veja que as palavras dele já virou artifício de Jó, pelo entendimento de Bildade, que era um homem entendido. Até versículo 3: Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Porque se portaram assim, como animais, como os ignorantes, quando deveria dar conforto ao amigo. Não estavam passando por provação. Estavam assim, aflitos pela provação que viu o amigo passar. Mas isso não lhes dava o direito de acusar, de tentar trazê-lo de volta à razão pela repreensão, pelo escarnecimento, pela acusação. Versículo 3 do capítulo 18. No versículo 4: Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Só palavras de acusação, vejam, e nem percebiam. Estavam motivados, movidos pelo amor, mas o amor sem direção, sem equilíbrio, sem obras, estava morto. Estava pendendo para as trevas. Ao invés de ser conforto e luz para o amigo, estavam se transformando em acusadores, em tentadores. Versículo 5: Na verdade, a luz dos ímpios se apagará e a faísca do seu lar não resplandecerá. A luz se escurecerá nas tendas e a sua lâmpada sobre eles se apagará. Versículo 7: Os seus passos firmes se estreitarão e o seu próprio conselho o derribará. Tudo palavras sem entendimento do amigo que deveria confortar o outro. Porque por seus próprios pés é lançado na rede e andarás no fio enredado. Veja que ele está usando a palavra de Deus, mas com prudência, tentando ser prudente. Mas acabou de acusar. Pelos seus próprios pés o derrubará. Não é uma acusação? Não é um julgamento, irmãos? Acha que eu não me sinto um julgador quando me volto contra as coisas erradas que vejo no nosso meio evangélico da nossa geração? Porque não foram toda a igreja assim. Nossa geração está meio fraca, está meio perdida. Mas até falar disso, muitas vezes eu incorro no erro de julgar, de acusar. E é por isso que eu estou refletindo sobre o Jó, para um alimento para mim mesmo. Porque se eu não praticar isso aqui, muitas coisas aqui eu não tenho praticado. E por isso tenho me enfurecido contra as igrejas. Por isso peço perdão a Deus agora, juntamente com vocês que estão me ouvindo, para que Deus me perdoe e me dê
o Espírito da verdade. Me ilumine a minha alma para que eu ande pelos caminhos de Deus e os ajude a encontrar os seus caminhos para que nós não nos percamos, irmãos. Porque senão vamos nos perder. Aqueles que se omitem e os que tentam ajudar os irmãos, porque tentando ajudar vocês eu os acuso. Mas o livro de Jó está me ensinando uma lição, irmãos. Eu não posso lhes acusar, eu preciso orar por vocês. Sofrer junto com vocês, porque eu sei que vocês estão sofrendo. Versículo 8, repetindo. Porque seus próprios pés é lançado na rede, andará no fio dos enredados. 9. E o laço o apanhará pelo calcanhar, e prevalecerá contra ele o